tiveram o cuidado de deixar claro que Jorge Jesus segue no comando do time português e que não correrá nenhum risco, apesar de toda a pressão feita por grande parte da torcida do Benfica pela saída do técnico que tanto brilhou à frente do Flamengo entre 2019 e 2020. Flamengo que procura um técnico. Flamengo que deverá ter os seus dirigentes em Portugal, provavelmente na próxima semana, para, quem sabe, acertar a contratação daquele que comandará o elenco na temporada 2022. Mas será que essa promessa, ou essa garantia dos cartolas do Benfica pode ser levada tão a sério? Porque a pressão é muito grande pela saída de Jorge Jesus. Os torcedores clamam pela sua saída em grande número. Claro que sempre tem um ou outro que gosta do técnico, mas a maioria nitidamente não o quer. Aliás, isso já acontecia até antes de sua chegada. Boa parte da torcida dos adeptos, como lá eles dizem, do Benfica, não tem muita simpatia pelo JJ desde que ele foi para o Sporting, o grande rival do Benfica na cidade de Lisboa. Pois então, o companheiro Fred Soares, jornalista que tem bom trânsito, digamos assim, pelas bandas portuguesas, já trabalhou lá para a imprensa de Portugal, conhece muita gente por lá, apurou algumas informações e ele as compartilha conosco aqui no canal. Diga lá, Fred. Também estou envolvido aí nesse negócio do novo técnico do Flamengo, eu quero saber o que está acontecendo, né? E aí, eu me aproveitei do fato de já ter trabalhado na imprensa portuguesa para tentar entender tudo o que está acontecendo sob a ótica deles, portugueses. E tratei de ligar para um velho amigo meu, que foi diretor do Benfica, é uma eminência parda, respeitável do clube, hoje jornalista. Ele pediu para que eu mantivesse o nome dele sob sigilo, eu vou fazer, mas ele me chamou a atenção para um detalhe. Muita gente já considerava favas contadas, né? O fato de que com a classificação do Benfica para as oitavas de final da Champions League, ele não viria mais para o Flamengo e a coisa não é tão bem assim, não. A forma como o Jorge Jesus deixou o Estádio da Luz naquele dia, vaiado, chamou muita atenção e mostra que o clima de tensão é absolutamente permanente. E aqui a gente tende a valorizar a competição continental de uma forma exagerada que não é tão feita assim em Portugal. O campeonato nacional é mais valorizado. Até porque os adeptos do Benfica, os torcedores do Benfica, eles têm a real noção de que essa chegada às quartas de final ela é uma vitória do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista esportivo vai ser muito difícil de ser superado. Ainda mais dependendo do adversário que cair no sorteio na próxima segunda-feira. Então essa classificação não ameniza a vida desportiva do Jorge Jesus. A pressão continua, o torcedor quer o título e por conta disso, um tropeço nesse fim de semana contra o Famalicão, pelo Campeonato Português, pode sim, segundo esse meu amigo, decretar o fim do período do Jorge Jesus no Benfica. Segundo esse meu amigo, os sócios do Benfica exerceriam sobre o Rui Costa, o atual presidente, uma pressão extrema que dificilmente ele teria condições de manter o Jorge Jesus no cargo. E mesmo que isso acontecesse, esse cristal que já está rachado, essa rachadura aumentaria ainda mais e tornaria o clima muito mais difícil para compromissos mais difíceis, principalmente os contra o Porto nos próximos dias 23 e 30 de dezembro. Ao final de tudo isso, eu tive a certeza que dificilmente o Jorge Jesus vai cumprir o seu contrato com o Benfica. O contrato dele termina em junho, mas as competições terminam em maio. Mas se esse clima continuar pesado, tenso, até mesmo desagradável para o treinador, é bem possível que esse vínculo, se passar de dezembro, termine ali para janeiro, fevereiro, porque algum tropeço vai acontecer e diante do mínimo tropeço vai ser o motivo que o Rui Costa quer para desligar o Jorge Jesus. E aí entra um outro detalhe que a gente precisa falar. Está sendo veiculado aqui no Brasil que a multa contratual do Jorge Jesus é de 10 milhões de euros. E isso é uma meia-verdade. Porque quando o contrato foi assinado, de fato era esse o valor da multa. Mas com o passar do tempo, ficou estabelecido que a multa passa a ser, na verdade, o residual do salário a partir do momento em que o restante que falta a ser pago é de menos de 10 milhões de euros, que é o valor original da multa.
E esse valor hoje estaria na casa dos 2 milhões de euros. Ou seja, o dobro do que o Benfica pagou o Flamengo para tirar o Jorge Jesus da Gávea. Vamos ver como é que o Marcos Braz e o Bruno Spindel vão tratar desse assunto, né? Eles aparentemente chegarão a Lisboa na próxima segunda-feira e terão esse pepino para resolver. Vão querer acelerar o processo e talvez contratar o Carvalhal? Vão esperar mais um pouquinho e apostar no Jorge Jesus? É isso que a torcida do Flamengo está esperando aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil também, né, Mauro César? Vamos ver o que vai acontecer, meu irmão. Meu Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você. Ah, lembrando, eu fiz uma entrevista com o Rui Malheiro, comentarista da Rádio e Televisão Portuguesa, e tá lá no meu canal do YouTube, youtube.com/Fred Soares, youtube.com/Fred Soares. Quem quiser me acessar nas redes sociais é o @Fredão Soares, sem o tio, @Fredão Soares. É só manter contato que a gente está apurando sobre tudo isso aí nos próximos dias para saber com o máximo de informação possível o que está acontecendo lá na Neymar, para a gente trazer as informações e checar e bater com as informações que surgem aqui no Rio de Janeiro. Tá bom, Maurão? Um grande abraço, amigo. Tudo de bom. Muito obrigado ao Fred Soares. Você viu aí? Siga o Fred nas redes sociais. Siga o Fred, inscreva-se, aliás, em seu canal no YouTube. O Fred trazendo aí um outro ponto de vista de bastidor, de gente que conhece o Benfica, que sabe como as coisas funcionam. E cá entre nós, não é muito diferente do que ocorre no Brasil. O técnico consegue uma classificação importante, mas existem ali arestas a serem aparadas, e aí entra naquela vibe em que só vencer, vencer e vencer, como disse o próprio Jesus quando jogou o Flamengo, né? Resolve. Em algum momento, quando o time perde, a coisa pode se complicar. Lembrando, ele tem o jogo contra o Famalicão no fim de semana, tem outros compromissos, e no dia 23 de dezembro, um pouquinho antes do Natal, jogará na cidade do Porto contra o Futebol Clube do Porto, pela Taça de Portugal, que é a Copa do Brasil, dos portugueses. E uma semana depois, dia 30 de dezembro, um pouquinho antes do Réveillon, outro confronto contra o Porto novamente, lá no norte de Portugal, fora de casa, no Estádio do Dragão, aí pelo Campeonato Português. Derrotas nesses jogos significariam eliminação e um aumento provável na diferença de pontos entre o Porto e o Benfica, e também possivelmente o Sporting, já que Sporting e Porto lideram o campeonato à frente do Benfica, uma distância que aumentou depois da derrota na sexta-feira da semana passada do Benfica, jogando em casa para o Sporting por 3-1, num jogo que esteve até com o placar de 3-0 para a equipe visitante. O momento não é bom para Jorge Jesus. Pedir demissão, já está claro, ele não deverá pedir, não quer pedir, não vai pedir. Seria uma surpresa muito grande um pedido de demissão. E ele quer jogar a Liga dos Campeões. Mas será que os portugueses desejarão tê-lo ainda no comando até lá? São dúvidas que existem. E o Flamengo, aí é a minha opinião, tem que dar um basta nisso. Tem que colocar um ponto final nessa história. Os dirigentes que vão até Portugal, deverão ir na semana que vem, precisam conversar com o Jorge Jesus e entender. Se ele não pensa mais em voltar ao Flamengo, que é um direito que ele tem, isso tem que ser colocado para o torcedor, para que não exista mais essa fortíssima pressão que vai atormentar o trabalho de qualquer técnico que assuma o Flamengo, se no dia seguinte, ou uma semana depois, ou um mês após, o Jorge Jesus deixar o Benfica. No momento que o JJ estiver livre do mercado, qualquer treinador que esteja à frente do elenco do Flamengo e que passar por uma turbulência mínima que for, será perturbado por esse fantasma que é JJ, o Mister, no mercado, desempregado, livre para ser contratado. Então o Flamengo tem que resolver isso. Se ele não vem, não quer vir e tal, que seja virada essa página. Porque desse jeito, ninguém terá tranquilidade para trabalhar. Isso é muito ruim e cabe aos dirigentes do Flamengo resolverem essa situação. O que foi a solução em 2019 e 2020, durante um período do ano, pode se transformar, ou talvez já tenha até se transformado, num grande problema que precisa ser solucionado. Nenhum clube pode ser refém de um técnico eternamente. Nem do seu bom craque. O clube tem que seguir. Jesus está na história do Flamengo. Mas se ele não voltar mais, se ele não quiser voltar, se ele não puder voltar, se não for o caso, então que ele siga seu caminho, o Flamengo dele. O que não dá para ficar a vida inteira nessa situação. Porque até um bom profissional que eventualmente seja contratado pode sofrer com pressões insuportáveis pela eventual presença de um técnico desejado pela torcida em liberdade no mercado. Liberdade que eu digo é sem contrato com o clube algum. Lembrando a você
que você pode adquirir os produtos aqui do canal, as canecas do Caneca 360, divulgando o nosso trabalho. São produtos que têm o intuito de divulgar nosso trabalho. São produtos promocionais. Com o cupom Mauro você compra com desconto de 10%. Também no Use 360, as canecas do Caneca 360 você já viu aí. E no Use 360 as camisetas também com os motivos do canal, os nossos bordões, essas coisas que a gente fala por aí, né? Live Soft Open também. O cupom Mauro César também que te oferece desconto. E também o nosso curso online de jornalismo esportivo. Lembrando que a Pingback é a plataforma onde eu escrevo semanalmente. E você acessando aqui na descrição do vídeo, você acessa o meu último texto. E você pode também escrever na Pingback. Então acesse, navegue por lá e veja como participar. E, claro, inscreva-se no meu canal na Pingback. Ok? Valeu, saudações.